Olá, vamos conversar um pouquinho sobre a experiência da leitura do livro Primeiras Trovas Burlescas de Luiz Gama. Bom, primeiro eu tenho que confessar que a leitura foi desafiadora, seja pelas palavras e expressões próprias do período do século XIX, seja por contextos, né, próprios do século XIX. Vou dar um exemplo aqui, o poema O Balão. Foi bem desafiador porque o balão tinha vários sentidos, né, próprios ali para o século XIX. E alguns poemas chamaram minha atenção pelo uso do grotesco. Chegou a ser excessivo em alguns, né? Por exemplo, um retrato, o Vendedor do Mal das Vinhas, no álbum. E era um trabalho com grotesco para demonstração dos vícios próprios daquela sociedade paulistana do século XIX. Também destaco os poemas líricos. Nossa, Luiz Gama, assim, foi um poeta muito competente, muito talentoso, né? Eu acho que o termo é mais apropriado. Ele lidava tanto com o satírico quanto o lírico de uma forma primorosa. Eu destaco a Cativa, poema delicado, um tratamento assim respeitoso com a mulher mestiça, né, a mulata, muito bonito. A Borboleta, também muito delicado e bonito, quando ele falava dele mesmo, né, como poeta, né, desse voo, né, na poesia, ora muito arriscado, porque tocava água e se a borboleta mergulha na água, ela morre, ora no céu, num voo, mas que ele nunca desistiu. E minha mãe, né, que faz uma homenagem à sua mãe. E alguns poemas desafiadores. O Balão de Novo e Retrato foi um poema assim, muito desafiador. Teve alguns que eu confessei, né, na gravação do vídeo, que eu realmente tive dificuldades. Me diverti muito. Farmacopeia, aconselho você a ler, você vai rir. Porque ao invés de ele pegar doenças e dar receitas, ele pega vícios sociais e dá receitas, né? Por exemplo, se você quer permanecer eternamente jovem, então ele dá a lista, né, do que ele deve fazer, ele receita algo. A banda, né, parece que você está assistindo a cena, apesar dos exageros das bochechas, né, de quem tocava os instrumentos de sopro, mas foi muito divertido de ler, parece que você ouve a banda tocando, né, muito gostoso. E distribuição de gorras, né, ou seja, carapuças para quem servir, use, em que ele vai trazer também os vícios sociais e destacar ali, né? A técnica de construção dele chamou muito minha atenção. Por exemplo, no último poema, né, de Novas Gorras, ele pega 10 versos com decassílabos dentro do padrão do que seria um poema épico, e ele faz ao inverso, né? Ele inverte o poema que deveria ser um épico para se tornar uma sátira, uma destruição. E no final desse poema você reconhece ali o início dos Lusíadas, né? Não tenho como Camões usa, gente, que ele não tinha dom, né, para escrever e técnica, mas ele pedia, então você reconhece ali. Então é uma técnica assim primorosa que ele tem, tanto nos sonetos quanto nos outros poemas, né? E referência, né? Ele demonstra muita leitura, referência de naturalistas, cientistas, gregos, romanos, ele fala em médicos gregos e romanos, naturalista da época dele, e também ele vai fazer referência a um jurista, que é Lobão, né? Um jurista português também, ele traz essa referência para dentro do poema. Então foi uma experiência assim desafiadora, mas muito proveitosa, porque eu tinha referência do que era a sociedade do século XIX por Machado de Assis e Alencar, mas referência do que era essa sociedade paulistana eu não tinha. Eu fui ter a partir dessa leitura desse livro. E convido você a ler, caso você queira ler comigo, eu tenho uma playlist no meu canal e te convido a conhecer Luiz Gama e a divulgar esse homem que merece ser conhecido por todos. Um abraço.